Olá, olá, aqui estamos nós para mais uma reflexão neste sétimo episódio. Bem-vindos, bem-vindas ao Da Ideia ao Resultado. Hoje vamos falar de um tema que para muita gente pode não ser o mais glamouroso, mas é absolutamente essencial para o sucesso de qualquer negócio. A gestão financeira, contabilidade e a fiscalidade, três áreas-chave. Porque este tema? Como já falámos, a maioria das empresas não falha porque não tem boas ideias. Falha muitas vezes porque não gera bem o seu dinheiro e os seus recursos em geral. Portanto, a contabilidade e a gestão financeira são um alicerce para um negócio sustentável. Sem isso, não há crescimento, não há lucro e, obviamente, não há futuro. Um negócio tem de dar lucro e é muito importante que quem empreende, seja por conta própria, seja por conta de outrem, perceba isto. Um negócio tem que dar lucro. O lucro é o combustível do negócio. Ok? Portanto, olhando aqui de uma forma transversal para a importância da gestão financeira, já Peter Drucker, um dos pais da gestão moderna, dizia: se não consegues medir, não consegues gerir. E é exatamente disso que se trata a gestão financeira. Saber medir, ter informação, conhecimento para tomar as melhores decisões. Portanto, vamos aqui a algumas dicas práticas. Algumas delas óbvias, mas é importante reforçar e falar sobre elas. Ponto 1. Cria um orçamento anual e um orçamento mensal. Sabias que muitos negócios falham porque não controlam sequer as suas despesas? Há muitos negócios, muitos empreendedores que perguntamos qual é a despesa mensal e não sabem. Já vou falar sobre mim, mas a verdade é que este é um dos principais desafios. E o orçamento é a base, é o nosso tronco, é onde nós vamos colocar toda a informação para conseguirmos tomar as melhores decisões. Portanto, lista todas as receitas e todas as despesas e ajusta-as regularmente. Ok? Como falamos também na conversa com o Marco Lamas, há serviços e produtos que parecem que são muito rentáveis, mas a verdade é que quando os colocamos no papel e colocamos os números em cima da mesa, percebemos que não é bem assim. E até há produtos ou serviços que têm uma boa faturação, mas quando vamos para uma análise mais profunda, percebemos que não temos dinheiro na conta. Portanto, estamos a faturar bem, mas não temos dinheiro na conta. E efetivamente há produtos e serviços que têm boas faturações, mas que sufocam a nossa tesouraria. E nós temos que saber que isto pode acontecer antes que aconteça. Ok? Um exemplo concreto: se tens um café, sabes exatamente quanto gastas em matéria-prima e quanto é que isso representa do ponto de vista de percentagem nas tuas vendas. E que margem de lucro colocas em cada produto ou em cada categoria de produto. Qual é a tua margem? Isto é claro? É claro no teu negócio? Isso é muito importante. Outro ponto-chave é o acompanhamento do fluxo de caixa, o chamado cash flow. O fluxo de caixa é o pulso do teu negócio. Não é só sobre quanto dinheiro entra e sai, mas quando é que isso acontece. E o fluxo de caixa é isto. É quando é que vai sair dinheiro, quando é que vai entrar dinheiro. Imagina um exemplo muito básico. Imagina que tens um mês que é muito forte em vendas, portanto vendeste muito bem, mas os pagamentos que tens de fazer aos teus fornecedores vencem antes do dinheiro que vais receber. Tens que ter tesouraria para pagar aos teus fornecedores, ou então vais passar um mau bocado do ponto de vista de tesouraria. Porque mesmo que digas: mas já faturei 1000 e tenho para pagar 900, portanto há aqui 100 de margem, se eu tiver que pagar os 900 antes de receber os 1000, tenho que ter capacidade financeira para o fazer. Portanto, o fluxo de caixa é muito importante para tomar decisões e definirmos que projetos queremos abraçar ou não. Podes ter lucro no papel, isto acontece muitas vezes, mas ainda assim ficar sem dinheiro na conta. Portanto, é importante ter consciência disto e, obviamente, procurar alternativas para não perdermos o negócio que podem não interferir tanto na nossa tesouraria. Um exemplo claro é ter contas no banco, com, obviamente, juros, mas que nós vamos lá buscar dinheiro e pagamos com base nessa utilização quando é preciso. E se são alturas em que nós sabemos que vai ser preciso, também temos maior capacidade de negociação com o banco, porque também conseguimos mostrar que o dinheiro vai entrar, que não é uma utilização de dinheiro sem saber exatamente para o que é que precisamos dele e porque é que vamos fazer com ele e que retorno é que ele vai dar. Portanto, o risco é mais baixo também para o banco. Uma coisa muito importante é a reserva para imprevistos, não é? Falamos muito do fundo de emergência a título pessoal, mas nos negócios é igual. O fundo de emergência, no negócio, dizem que deve cobrir pelo menos 3 meses de despesas fixas. Na minha opinião, deve cobrir pelo menos 6 meses, para termos margem para negociação se alguma coisa acontecer de menos boa, ok? Como vimos na pandemia, nunca sabemos quando é que o inesperado pode acontecer, quando é que temos uma quebra nas vendas, quando é que temos que reagir rapidamente, quando é que temos que ir buscar dinheiro à nossa tesouraria para investir noutras realidades, como eu já partilhei, no nosso caso foi um bocadinho mais assim. Eu gostava de partilhar convosco uma reflexão sobre um método, Profit First, de Mike
Michelovics, desculpem, mas estes nomes são desafiantes, mas recomendo-vos a ler este livro, que acho que já há em português, que é O Lucro em Primeiro. E este método sugere que pagues sempre o teu lucro em primeiro lugar, alocando despesas fixas a esse lucro quando o dinheiro entra e depois, sim, vai gerir as despesas em função disso. Como é que funciona? Em vez de termos a fórmula tradicional, que é eu tenho a receita, tiro as despesas e isto é o lucro, o que este autor defende é tu teres as receitas, tirares o lucro e depois sim vais gerir as despesas, o que muitas vezes faz com que percebas que as tuas despesas estão a ser muito altas face ao lucro que estás a ter. Portanto, é uma gestão completamente diferente do habitual. Este autor defende mesmo que o lucro não deve ser mexido. Eu tenho alguma resistência ainda a este método porque ainda não o apliquei da forma como ele o defende, porque obviamente que se eu tiver uma despesa, se tiver um colaborador, se tiver um fornecedor que precisa, eu vou buscar esse dinheiro e ele defende que não devemos ir buscar esse dinheiro, devemos conseguir encontrar alternativas. Portanto, em vez de gastar o dinheiro, tudo o que entra, defines percentagens para assegurar que o teu negócio é sustentável. Por exemplo, se entrarem 10 mil euros, tens 5% para o lucro, seja o que for, 20% que já sabes que é para o pagamento de impostos e o restante sim para fazer a gestão da despesa. Ou seja, é uma gestão financeira orientada para o lucro. Está tudo bem? É um método, parece-me interessante, desde que obviamente não prejudique terceiros e que não ande um empreendedor cheio de lucro e a não pagar as suas responsabilidades. Portanto, acho que é preciso ter aqui alguma ponderação na forma como se vai implementar este método e ter a estrutura preparada para este método também. Ok? Outro ponto muito importante, separa as finanças pessoais das empresariais. Este é um erro muito comum quando as pessoas, principalmente quando empreendemos one man show, quando temos uma unipessoal, quando somos uma pessoa a levar o negócio em frente, de repente parece que tudo se mistura. O dinheiro que eu ponho na empresa, que é meu, tem que ter uma intenção de retorno, de preferência com retorno acrescido, como se eu fosse a um banco ou outro sítio qualquer. Portanto, há duas entidades, é muito normal que as coisas se misturem em determinadas alturas, mas não podemos usar dinheiro da empresa para fins pessoais, da mesma forma que não podemos usar o nosso dinheiro pessoal para a empresa. As coisas têm que ser separadas e aquilo que é o nosso ativo pessoal e os nossos rendimentos pessoais não devem interferir direto ou indiretamente na empresa, embora, obviamente, que nós, se acreditamos na empresa, vamos injetando dinheiro sempre com uma expectativa de ter retorno. Portanto, nós, enquanto pessoas, temos dois papéis, muitos de nós empreendedores, que é o papel de investidor, de sócio da empresa, e o papel do colaborador. Portanto, podes ter um ordenado enquanto colaborador, enquanto investidor deves ter uma leitura um bocadinho diferente do dinheiro que colocas e que tiras da empresa. Portanto, cuidado com estas misturas. Portanto, é essencial, diria eu, ter uma conta dedicada ao negócio, como é óbvio, não misturar tudo, mas infelizmente há quem misture tudo, mesmo que trabalhem a recibos, mesmo que sejam trabalhadores independentes. Portanto, criem uma conta específica para o negócio para conseguirem ter uma gestão mais focada e não se perderem. Okay? Outro ponto importante que é fazer revisões regulares, ou seja, tirarmos algum tempo para olhar para as contas. Vou ser o mais sincero possível, foi das áreas em que eu mais investi nos últimos tempos para investir o meu tempo nos últimos tempos. Não era uma coisa que eu fazia, portanto estava muito mais focada na parte operacional de responder aos clientes e muito pouco a ver como é que estava a acompanhar, o que é que estava a acontecer do ponto de vista financeiro na empresa. Portanto, hoje sim já tenho espaço na agenda para olhar para as contas, para perceber o que é que está a acontecer, o que é que está a sair, o que é que está a entrar e cada vez mais tentar perceber onde é que estamos a gastar o dinheiro e onde podemos otimizar. Portanto, muitas das vezes esta palavra é otimizar. É o que é que podemos fazer sem prejudicar o negócio, otimizando os nossos recursos. Okay? Depois, um ponto-chave é contratar uma empresa de contabilidade. Há quem prefira um contabilista em nome individual, eu tenho algum receio, também já temos alguma estrutura, não posso estar dependendo de uma pessoa, mas uma empresa de contabilidade normalmente tem uma característica interessante que são várias pessoas a contribuir e várias visões e não só de uma pessoa. Portanto, não tentes fazer tudo sozinho, não vale a pena, e um bom contabilista, uma boa empresa de contabilista vai-te ajudar não só a cumprir a lei, mas a otimizar este dinheiro e estes recursos. É muito importante. E uma dica que eu gostava de vos dar, que também é um processo que nós estamos internamente, é estejam atentos às soluções digitais que já existem, não é? Há várias plataformas digitais que os contabilistas podem usar, que bem trabalhadas, não é? Do ponto de vista de fluxo,
pagamentos, faturas, tudo o que é o fluxo financeiro da empresa está digitalizado e vocês conseguem saber num minuto o que é que está a acontecer, que contas têm que pagar, que impostos têm que pagar, quem é que vos deve dinheiro e tudo mais. Portanto, ter isto digitalizado e de fácil acesso, na minha opinião, é muito importante. E pode parecer óbvio, mas nós, na nossa estrutura, só agora é que estamos a tratar de implementar este processo mais à sério. Portanto, não é uma coisa muito fácil, mas depois de implementado, é fantástico para conseguirmos acompanhar as coisas de outra forma. Outro ponto importante, a questão da fiscalidade. Portanto, obviamente, prepara-te para os impostos. Isto é uma das coisas que eu acho que mais desconhecemos quando estamos a criar uma empresa, porque efetivamente nós olhamos para o que vamos vender e para o que temos que pagar e está. E esquecemos que uma coisa é muito clara. Traz sempre um sócio contigo, que se chama Estado. E vai querer sempre receber o seu. E reparem, ele vai receber mais quando tudo corre bem e vai receber menos quando tudo corre mal. Mas, ao contrário de ti e dos teus colaboradores, vai sempre receber. Portanto, às vezes nós olhamos para o final do ano e acharmos que temos determinado dinheiro e determinado lucro, pode não ser bem verdade, porque a seguir temos um IRC a pagar. E reparem, se há algo que nunca falha, são os impostos. E estar mal preparado pode ser desastroso para o teu negócio, porque cada falha nos pagamentos custa muito dinheiro. E há muito pouca margem para perdões. Portanto, não podemos falhar neste pagamento de impostos. Na verdade, eu adoro pagar impostos porque é muito bom sinal. É sinal que as coisas estão a correr bem, é sinal que estamos a contratar, é sinal que temos lucro, etc, etc, etc. Mas é importante saber que existe uma otimização fiscal que ajuda a poupar algum dinheiro. E tudo dentro da legalidade. Portanto, esta empresa de contabilidade com quem vocês vão trabalhar é muito importante vocês perceberem se conhecem negócios como os vossos e que tipo de coisas vos podem sugerir para esta otimização, muitas vezes ligadas ao investimento, contratação de pessoas, etc, etc, etc. Portanto, a minha sugestão é, de facto, encontrarem profissionais ou empresas que vos apoiem neste processo. Eu próprio não as domino, já tirei algumas formações, tenho tentado conhecer um bocadinho mais sobre este meio, mas é um mundo muito técnico que temos que ter, na minha opinião, pessoas que estão 100% dedicadas a este mundo para nos ajudarem a fazer o melhor trabalho. E mesmo na nossa empresa, ao longo dos anos, tem sido uma evolução. Tivemos uma parte que foi essencial na construção do projeto, teve connosco cerca de 10 anos, damos um salto para tentar de facto ter mais a digitalização, mais informação em real time, termos mais otimização fiscal. Portanto, é um conceito diferente de uma empresa de contabilidade, não é melhor nem pior, são conceitos diferentes. Um ponto muito importante é cria um fundo para os impostos. Define com o teu contabilista, com alguém da tua empresa que perceba do assunto, um valor de reserva para uma percentagem fixa para pagares os teus impostos. Ou seja, no fundo, entra X e tu já sabes que deste X% é para os impostos. Portanto, imagina, por cada 100 euros que recebes, 20% vai para uma conta separada para impostos. Ok? Obviamente que esta percentagem convém bater certo com aquilo que são os impostos normais de um ano na empresa. Ok? Outra dica, nós falamos sobre isto também na conversa com o Marco, vamos falar sobre isto mais à frente, que são os benefícios fiscais. Sabias que existem benefícios fiscais específicos para startups, para pequenas empresas, para empresas de construção, para empresas que vão fazer obra, para a contratação de recursos humanos? Portanto, procure empresas especializadas, há muitas, e descobre mais sobre estes programas de Portugal 2030. Como eu tive a oportunidade de dizer na conversa do Marco, isto não é uma coisa que eu gosto muito, porque alavanca muito a economia com base nestes fundos, mas se tens um projeto, se tens uma ideia, se vais concretizá-la e ainda por cima podes ter aqui alguma ajuda deste tipo de incentivos, porque não tens nada a perder. A minha recomendação é não fazer isto ao contrário, é olhar para os incentivos, então vou criar um projeto para tirar proveito destes incentivos. Não recomendo que isso seja feito, recomendo que os projetos criem valor para os clientes, criem valor para o mercado e se puder haver alguma alavancagem com estes incentivos, espetacular, se não, arranjem outra forma de financiamento. Outro ponto muito importante, não subestimos o IVA, ok? Portanto, se o teu negócio está sujeito a IVA, há alguns negócios que não estão, lembra-te que esse dinheiro não é teu. Há muitas empresas que gerem a sua tesouraria com dinheiro que não é seu, que é dinheiro do Estado. Portanto, isto é apenas uma passagem entre o cliente e o Estado. Nós somos quase que intermediários. Às vezes ajuda do ponto de vista de tesouraria, em alguns momentos, mas é importante para nós percebermos que este dinheiro não é nosso. Ok? Portanto, quando nós olhamos para a conta, temos que saber que há ali uma fatia, que em muitos negócios é considerável, né? 23% na maioria deles, que não é nossa. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado. Muitos negócios acabaram por sofrer muito com este impacto de aumentos de IVA, por exemplo,
porque são negócios que estão alicerçados a este valor do IVA. Vivem na sua tesouraria o IVA. Portanto, o IVA aumenta e, de repente, o caos gera-se porque não conseguem cobrar ao seu consumidor final estes valores. Portanto, muito importante olharmos para estes indicadores, para estas ferramentas, os orçamentos, etc. Tentar que não se tornem muito complicadas e muito técnicas, não se tornam-se muito difíceis de usar e dividir isto em duas áreas, que é esta preparação, portanto, a parte do orçamento, sabermos o que está a acontecer dentro da nossa porta, e essa responsabilidade é vossa, não é do contabilista, não é do financeiro, não é de ninguém, é vossa, ok? Porque vocês é que têm que saber o que se passa dentro da vossa casa. Esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, contratar empresas ou profissionais especializados para vos ajudarem a fazer otimizar, quer fiscalmente, quer do ponto de vista contabilístico, quer a gestão financeira, os mapas e tudo mais, para que este fluxo funcione, ok? E eu diria que o terceiro ponto é termos sempre um método de trabalho em que entra dinheiro e temos uma distribuição direta para o lucro e para aquilo que são os impostos, ok? Sem prejudicar, obviamente, a estrutura e os compromissos que já assumimos. Se queremos aquela metodologia que eu falei anteriormente do lucro em primeiro lugar, se queremos adotar uma metodologia deste género, provavelmente já tem um negócio em funcionamento, eu não consigo fazê-la daquela forma, tenho que reestruturar o negócio para conseguir responder daquela forma, porque obviamente há negócios que já têm despesas que não correspondem ao lucro desejado, portanto não se pode da noite para o dia mudar. Agora há um caminho que pode ser criado se aquele é o método que vocês querem. Mas é interessante este racional de que entra dinheiro, qual é o lucro que este dinheiro que entrou representa para a empresa, ok? Porque este lucro é o que vai permitir voltar a investir, voltar a criar projetos, os investidores terem mais interesse no projeto, portanto, tudo isto. O lucro é importante nas empresas. Portanto, são algumas dicas, eu diria, práticas, simples ao mesmo tempo, se calhar para algumas pessoas ainda um bocadinho desconhecidas, e eu confesso que só mais recentemente é que se tornaram prioridade para mim, não é na minha empresa, é para mim, porque obviamente eu estava muito mais focado na parte da operação e agora estou mais atento à parte da gestão, portanto, quase 13 anos depois, e temos investido numa equipa de suporte interno, portanto, para além das empresas externas, estamos a contratar, já temos uma equipa internamente para fazer a maioria da gestão, precisamente para garantir que as coisas fluem de outra forma e que temos um controle mais rigoroso da empresa. Como eu vos disse, a responsabilidade deste controle é minha, não é da empresa de contabilidade, não é das empresas, dos profissionais que contratamos em outsourcing, é minha. Portanto, eu prefiro ter, nesta altura que já temos essa capacidade, uma estrutura à minha volta que me ajude a tratar bem esta informação, independentemente depois das relações que temos com prestadores de serviços externos e parceiros externos. Portanto, hoje conseguimos saber quanto é que custa cada grupo de trabalho, qual é a estrutura e a rentabilidade do ponto de vista financeiro, qual é a rentabilidade de cada cliente ou de cada projeto ou de cada evento, por exemplo, que é uma área que nós trabalhamos, mas a verdade é que isto, volto a dizer, estamos há cerca de 13 anos e é algo muito recente. Portanto, em determinadas alturas, quando começamos a perceber que há desperdícios, que não estamos a trabalhar, imaginem coisas tão simples como fazemos trabalhos que não são faturados e isto gera um bocadinho o caos, começas a ter muitos sinais de alerta e é a altura de pensar e reorganizar esta área também. Felizmente, nas outras áreas já tenho pessoas autónomas que estão a levar a empresa por bons caminhos, eu tenho a possibilidade de me focar um bocadinho mais nesta área, não sendo a minha área de especialização. Fui tirar uma formação na nova, estou rodeado de pessoas competentes e isso ajuda, obviamente, a trabalhar as coisas melhor, ok? E com mais competência. Portanto, confesso que mais do que a faturação global, que era um indicador que eu estava sempre muito atento, hoje preocupo-me muito mais com o lucro e com o fluxo de caixa, porque ter dinheiro em caixa, dinheiro na nossa conta, é sinal de liberdade. Liberdade para negociar, liberdade para escolher com quem trabalhar, liberdade para decidir que projetos é que vamos aceitar, quem é que vamos contratar, mas isto é um caminho que não se faz logo, é um caminho que se faz ao longo do tempo. Hoje olhamos com mais fundamento para aquilo que é rentável, para aquilo que não rebenta, como eu disse há bocado, com a nossa tesouraria. Tínhamos alguns projetos que efetivamente causavam o caos na nossa tesouraria, comprometiam outros projetos, portanto está muito mais organizado, porque não saber onde anda o dinheiro é muito grave e a verdade é que durante muitos anos nós não sabíamos onde é que andava o dinheiro, sabíamos mais ou menos, e a verdade é que nós na Fórmula somos uns privilegiados, porque trabalhamos com um setor que não faz dívida aos seus fornecedores, portanto dizem que é a 30 dias ou a 60 dias e pagam, mas uma coisa é certa, se um cliente diz que te paga a X dias e paga sempre mais tarde, merece que repenses se é digno do teu esforço ou se traz de aumentar os preços.
Portanto, esse é um ponto importante e são reflexões que nós também já tivemos aqui internamente várias vezes, mesmo não sendo um problema para nós. Mas quando falamos do ponto de vista de implementação de projetos, nós até olhamos, são projetos interessantes do ponto de vista de faturação, mas os recursos que foram alocados, começamos a fazer contas não só ao custo dos recursos alocados, mas ao custo de que estes recursos poderiam ter feito se não tivessem alocados a este projeto. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, alocamos 2 pessoas ao projeto A. Certo, há aqui uma rentabilidade e há um custo, mas estas 2 pessoas podiam ter feito outros 3 projetos porque aquele projeto A consumiu o tempo todo delas. Portanto, esta reflexão se nós tivermos os indicadores certos, também estamos mais capazes para tomar decisões, ok? Portanto, o compromisso deve ser financeiramente valorizado com os clientes, com os parceiros, senão, caso contrário, deve ser repensado, na minha opinião. Portanto, a palavra compromisso é sempre uma palavra muito importante. Na próxima conversa, vou falar com um especialista desta área, o Paulo Nunes, e vamos explorar as lacunas mais comuns nas empresas, vamos dar algumas sugestões de como resolvê-las, ou pelo menos refletir sobre elas, e até vamos um bocadinho mais longe, que vamos também incluir aqui o tema das oportunidades de investimento e do investimento em si, até porque o Paulo tem aqui um perfil também de Business Angel. Já sabes, se esta informação for útil para alguém, agradeço a tua partilha porque nos ajuda a chegar a mais gente. Vamos em frente, da ideia ao resultado. Obrigado.